Pelo segundo ano consecutivo, é um prazer enorme a gente estar aqui na casa do Senhor, aqui nessa igreja que é a minha, muito querida, e principalmente compartilhando da palavra de Deus com os meus irmãos aqui, irmãos duplamente, irmãos de fé, irmãos de farda. Então peço aqui a permissão aos meus superiores, aos comandantes, e poder compartilhar um pouquinho de algo que é muito especial. No ano passado eu tive aqui e me lembro de ter comentado com os nossos militares que aqui estavam, que de fato nós somos uma profissão diferente. Nós somos diferentes do demais sociedade. E naquela data eu me lembro de ter comentado o que Deus espera de nós como militares. E ali nós discorremos sobre um texto lá de Lucas no capítulo 3. E para esse dia, quando o pastor Haroldo me convidou, me veio um outro pensamento à mente. Como militares nós somos diferentes. Em que sentido? Nós somos treinados e formados para termos um espírito de corpo. Coisa que às vezes para o povo civil não é tão simples de compreender. Para nós se torna algo natural demais. Espírito de corpo é aquele espírito em que nós nos importamos com o homem do nosso lado, o homem à nossa frente, o homem à nossa retaguarda. Nós nos importamos ao ponto de protegê-lo, de cuidar dele, e muitas vezes até de dar a vida por aquele companheiro do nosso lado. Nós nos importamos tanto que quando algo de ruim acontece, bate até um desespero em nós, homens formados, pais de família, e na rede rádio, quantas vezes a gente ouve gritos desesperados quando olhamos um companheiro nosso que está ferido, baleado, ou mesmo no bombeiro que perdemos aí tantos, na rodoviária que perdemos tantos aí por atropelamentos. Seja como for em nossa vida, nós entendemos bem o que é olhar pelo colega do lado e cuidarmos uns dos outros. E à medida que eu pensava para um texto para hoje de manhã, Deus me colocou no coração um desejo de compartilhar algo com vocês. Nós precisamos uns dos outros. E é fato, e a instituição tem aberto os olhos de um tempo para cá, para a necessidade do cuidado emocional, do cuidado mental, do cuidado mais efetivo dos sentimentos nossos como policiais militares. E aproveitando esse momento, e vamos entrar agora em setembro, que é o período do mês aí amarelo, do cuidado emocional, me veio ao coração a história, para mim, do maior militar que a Bíblia relata. O maior de todos os comandantes, o maior líder militar que as Escrituras trazem. Falo do rei Davi. Um homem que foi treinado para a batalha enquanto ficava sozinho, cuidando de ovelhas para sua família. Um homem que foi escolhido por Deus e trazido para reinar sobre o povo de Israel. Um povo, gente, difícil. E ali Davi foi colocado como rei, e guerreou, e montou exércitos, e venceu grandes e grandes batalhas, e algumas vezes ele chegou a dizimar exércitos inteiros, nações inteiras, tamanho o poder militar que Davi teve. Davi foi tão guerreiro, que ao final da vida, ele quis construir um templo para Deus, e aquilo foi tão bom no coração dele, Deus falou: Davi, concordo, acho muito bacana, muito legal a sua atitude, mas você não vai fazer. Tem tanto sangue nas suas mãos que eu vou deixar essa missão para o seu filho, e Salomão é que continuou com esse mistério. O que eu quero dizer para você, para os senhores que aqui estão e para as senhoras que aqui estão, Davi é um grande exemplo de militar para a nossa vida. E eu quero aproveitar esse exemplo dele e trazer para a gente a maior das realidades que esse momento exige. Nós precisamos de nós precisamos uns dos outros, e para isso eu quero intitular essa minha reflexão: nós precisamos de amigos, nós precisamos de gente. Mas para você entender o que eu vou dizer, primeiro 3 detalhes que são muito relevantes que eu quero trazer aqui. Primeiro, amigos são essenciais na nossa vida. Amigos não são opcionais. Às vezes, como militares, nós nos achamos fortes demais, blindados demais,
homens demais, corajosos demais, e enfrentamos de tiro a incêndio a água e somos fortes demais. Mas nós precisamos de amigos. Amigos são essenciais e a vida tem provado isso a cada dia. Segunda coisa verdadeira: amigos devem ser cultivados. Amigos não brotam do nada, não aparecem do nada, não caem do céu nem brotam do chão. Amizades verdadeiras devem ser cultivadas. Talvez, mais do que nunca, seja tempo da gente pegar nossa enxadinha e começar a cultivar boas amizades, porque o tempo passa para todo mundo, e à medida que o tempo passe, a necessidade de amigos se torna maior ainda. As estatísticas dizem que os nossos policiais, pelo menos a regra geral aí, não duram 5 anos depois de aposentados. Amigos devem ser cultivados. E terceira verdade: amigos, eles influenciam a nossa vida. Amigos impactam a nossa vida. Isso é fato. A amizade não é neutra na nossa vida. Por isso, ou ganhamos com os amigos, ou perdemos com os amigos que nós temos. Eu tenho plena certeza que todos os senhores sabem muito bem o quanto é verdade isso que eu estou dizendo. Deixa eu voltar para Davi agora. Davi, um grande general, um grande militar, um homem que falava e o capim secava. Esse foi Davi. Mas o tempo passou. Ele construiu um baita de um reino, dominou povos, e à medida que o tempo passou em Davi, ele recebeu uma traição de onde ele menos esperava. A traição mais dolorosa na vida, aquela que pega de surpresa e que derruba qualquer um do seu pedestal. O rei Davi foi traído pelo seu filho, Absalão. Pelos relatos bíblicos, Absalão era muito parecido com ele. Tipo assim, 2 bicudos não se beija. Absalão cresceu igualzinho ao pai. E na sede de poder, quando ele viu uma possibilidade, ele toma o poder das mãos do pai dele. Ele domina o reino do pai. Ele dorme com as mulheres. Naquele tempo Davi tinha várias, pelo menos 10. Ele dorme publicamente. Ele expulsa Davi e os amigos do palácio. E se você trouxe uma Bíblia e quer me acompanhar, ou no seu celular, eu falo a partir do 2 Samuel capítulo 15, e vou citar alguns textos aqui dentro desse livro. Em 2 Samuel 15, no versículo 14, um grande rei, um grande general, o maior militar retratado na Bíblia, levanta os olhos e diz assim, levantai-vos e fujamos, ou então não poderemos escapar de Absalão. Gente, vamos rapar fora, vamos fugir, vamos embora, porque se a gente não for, a gente morre. Imagine um grande guerreiro, que todo tempo dizia, vamos combater e vencer. Hoje ele vira para todo mundo e fala, gente, vamos fugir. E Davi tinha motivo para fazer isso. Ele pega os amigos mais próximos e começam a sair de Jerusalém para não serem mortos. Quando a cidade termina, um por um vai passando. Davi, como grande comandante que é, ele para na última casa e espera todo mundo passar. Quando todo mundo passa por ele, o texto bíblico diz no versículo 17, que ele saiu com todo o povo e pararam na última casa. E eu imagino, para um líder, para um guerreiro, para um militar como Davi, tirar o seu povo do seu conforto, da sua cidade natal, parar na última casa, lágrimas vieram aos olhos desse homem, tristezas vieram aos olhos desse homem. O todo-poderoso Davi agora se torna uma vítima das circunstâncias. Se aconteceu isso com Davi, isso pode acontecer com a gente. A nossa vida pode estar aqui em cima hoje, amanhã ela pode estar lá embaixo. O luto, uma perda de alguém querido, de um ente querido, talvez de um filho, talvez uma doença inesperada, talvez uma depressão, coisas do gênero, doenças de ordem mental, emocional. Do mesmo tempo em que estamos aqui, nós podemos estar ali embaixo. Davi estava lá embaixo.
no fundo do poço, humilhado, abandonado, traído e saído escorraçado da sua própria casa, escorraçado do seu próprio reino, que ele construiu à base de suor, de lutas e de sangue, como todo bom militar faz. Quando Davi para da última casa, em meio à tristeza, o que Deus faz? Deus manda um amigo. Todos nós precisamos de amigo. E nas horas mais sombrias da nossa vida, o que vai nos dar alento e força, gente, é um amigo que a gente tem. E a Heineken não faz esse papel. O Marlboro não faz esse papel. A tarja preta do psiquiatra não faz esse papel. Esse papel é o papel que Deus manda anjos em forma de gentes para a nossa vida. Vocês já se tornaram anjos na vida de tanta gente, quando você pôde ajudar, quando pôde fazer um parto, quando pôde socorrer alguém, quando pôde prender alguém que estava ali cometendo um crime e viu na vítima aquele alívio gostoso no olhar, às vezes no sorriso, na palavra que ela te trouxe. Quantas vezes nós fomos, somos e seremos anjos na vida dos outros? Mas quando você passar por um apuro, Deus vai mandar amigos. Essa igreja é uma igreja amiga. O pastor Haroldo é um pastor amigo. Na sociedade você precisa de amigos, paisanos e militares. A gente às vezes se ilude com isso e acha que amigo usa a mesma farda que a gente, mas tem amigo que nem farda usa e que nos ama, gente, com um amor incondicional, que nos recebe, que tem um orgulho enorme de ter-nos, por exemplo, numa igreja como essa, e depois compartilharão fotos e fazem isso com uma satisfação que é lindo de se ver, o carinho que eles fazem. Davi está ali parado, triste, última casa. E olha o que acontece, versículo 19: e disse o rei a Itai, o giteu: por que você quer ir conosco? Volta e fica com o rei. Tipo assim, Davi está parado na última casa, triste, todo mundo passa, fica um homem para trás. Quando esse homem chega para Davi, Davi põe a mão no peito dele e fala: onde você vai, Itai? Você não, Itai, você não precisa, volta. Sabe por que Davi fala isso para esse rapaz? Porque Itai, ele era giteu, e giteu era do povo de Gade, era do povo do gigante Golias. E você conhece a história, o que Davi fez com Golias. Depois que Davi mata Golias, o exército praticamente elimina os filisteus que estavam ali. Esse Itai, ele tinha tudo para odiar Davi. Ele tinha tudo para falar: agora, meu amigo, se vira, ema, cada um com seus problemas. Você não plantou, você está colhendo, então agora se vira. Ou frase do tipo: eu não estava lá quando você teve o prazer, não vou estar aqui agora quando você tem o desgosto. Itai poderia fazer isso. Davi disse: volta, você não precisa sofrer comigo. Mas amigo que é amigo, ele sofre junto. E a resposta que esse rapaz deu ao rei, gente, é algo fenomenal. Ele poderia ter virado as costas, mas amigo que é amigo, ele não se importa com o nosso passado. Amigo que é amigo, ele não se importa com o que a gente fez lá atrás, com o que nós erramos lá atrás, com o que nós caímos lá atrás. Amigo que é amigo, ele olha para frente. E olha a resposta que ele deu, versículo 21. Mas Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, para onde quer que o rei, meu senhor, vá, seja para a morte, seja para a vida, aí irá também o teu servo. Talvez você não goste de um bairro na região aqui de Americana, mas se aquele bairro pegar fogo, você vai como bombeiro e vai dar o seu melhor, e se lá perder a sua vida, você fez cumprindo o seu maior propósito. Você não vai se importar se aquilo era ou não. Quando um assaltante é baleado, seja do crime organizado ou não, e chamam vocês, vocês fazem tudo para resgatar a vida dele. Você não pesa na balança o fato dele ter sido aquilo ou aquilo outro. Nós somos assim, gente, aqui. Nós temos amigos de farda que de amigo não tem nada, e você sabe disso. Mas quando bate um pânico, um desespero, uma necessidade, quantos de nós não juntamos dinheiro para uma cesta básica, não abrimos, colocamos dinheiro numa conta para que ele pague o tratamento de um filho com câncer,
em Barretos, em algum lugar. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não compramos rifa para ajudar um colega? Porque para nós, gente, amizade é sagrado. A farda nos torna irmãos, a farda nos une. E hoje é dia do soldado, soldado que todos somos, pelo menos celebramos hoje. Davi olhou para aquele homem, e aquele homem disse: rei, eu vou com você. Eu entendo disso. Você entende disso. Estão roubando um banco, fuzil, metralhadora. Você vai. Eu vou. Nós vamos, gente, porque vidas são importantes, pessoas são importantes. Isso faz um amigo. Amigo fica junto, apesar dos erros do passado. Não fica jogando na cara, não fica lembrando daquilo, pois pessoas mudam. Para você que é mais recruta, aprenda uma coisa o quanto mais cedo: pessoas mudam, pessoas amadurecem. Nós militares crescemos com os nossos erros, com as nossas falhas, e Deus nos permitindo, com o tempo nós amadurecemos. Então você não precisa jogar na cara de alguém o que lá viveu atrás, muito pelo contrário. Amigo que é amigo, fica junto. Mas não foi só esse. Nesse mesmo texto, lá no versículo 24, Abiatar e Zadok, vendo Davi conversar com aquele homem, com Itai, eles vêm até Davi. Dois nomes estranhos, pois era no contexto aqui do Antigo Testamento, os nomes não são muito familiares a nós. Esses dois eram responsáveis pela adoração, por carregar a arca da aliança. Eram homens religiosos de Davi. Eles chegam para Davi, esses homens, e Davi fala para eles: voltem também. A arca da aliança não pode ir comigo para o deserto, ela tem que ficar aqui, porque tem gente que precisa mais do que eu. Voltem. E esses amigos, ainda que contrariados, eles voltam para Jerusalém, porque a arca da aliança marcava a presença de Deus, e era importante a presença de Deus estar em Jerusalém. Amigo que é amigo, ele sabe quando tem outro que precisa mais do que você. E na vida, gente, isso vai acontecer. Nós depararemos com circunstâncias, com pessoas que precisam mais de apoio do que nós. E amigo que é amigo, ele sabe entender isso. Ele sabe a hora de falar para um amigo: ó, para, sai do operacional, procura lá um NAPS, procura um PAPM, procura um CAPS, relaxa, baixa um pouquinho a sua guarda. Eu sei que os civis não entendem esses códigos que eu falo aqui, mas são comuns aqui para nós do meio militar, tá bom? Baixa um pouquinho a guarda, tira um tempinho, tira lá 3 semanas, tira um mês. Vai fazer falta na função? Vai, mas não tem problema. Cuide da sua rigidez emocional, da sua rigidez mental. Você precisa disso. Tira um LP, passa um período em Olímpia, Caldas Novas, vá para o Nordeste, vá para perto. Mas gasta dinheiro, gaste o seu dinheiro com você, gaste com a sua família, invista no que te é importante, que é a sua saúde. Davi, ele dá um conselho, ele fala: fiquem lá, porque tem gente que precisa mais. Eu preciso de gente trabalhando comigo na minha JD, lá do 47, eu preciso. Mas já aconteceu de eu falar: sargento, pega um LP e some daqui. Some daqui, eu me viro. O serviço vai continuar do mesmo jeito, e quando você voltar ele vai estar aqui, não esquenta a cabeça. Mas sai, cara, vai relaxar essa cabeça, vai descansar. Porque o nosso serviço, infelizmente, exige muito. Especialmente com DGEM, com delegada, com bico, que ainda muitos fazem, e com o nosso horário regular que a gente tem que cumprir. Amigo que é amigo, ele sabe quando alguém precisa mais. Deus manda um terceiro amigo, 4, porque aqui eram 2, né? No versículo 30, para mim, gente, é extremamente relevante. Não se esqueça, Davi, o homem mais importante da época, o maior guerreiro, o maior militar que você vai ter na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Humilhado, fugindo, o versículo 30 diz assim: mas Davi subiu chorando pela encosta do Monte das Oliveiras, tinha a cabeça coberta e caminhava com os pés descalços. Olha a humilhação desse homem.
desse guerreiro, desse grande general do povo de Israel. Ele não consegue nem mostrar a cara, ele esconde a cabeça, olha para o chão e descalço Davi vai andando, e todo o povo que ia com ele tinha a cabeça coberta e subia chorando sem cessar. Se o seu comandante chora, você chora junto. Se a tua família chora, você chora. Quando alguém que te é importante está abalado, você se abala junto. E Davi entra nesse processo de tristeza. Mas olha que coisa linda, gente. Você precisa de amigo. Davi precisava de amigo. E a hora que Davi está chorando, olha o que Deus faz com Davi. Versículo 32 do capítulo 15. Quando Davi chegou ao topo, onde se costumava adorar a Deus, aparece um tal de Uzai, o arquita. Uzai apareceu do lado de Davi, e Uzai se encontrou com ele, tinha o manto rasgado, tinha também a cabeça coberta, igualzinha. Mas você olhando para o texto bíblico, é interessante, que Uzai, ele só cola em Davi, mais nada. Ele não fala nada, simplesmente ele cola ao lado de Davi. Ele vê o rei chorando, ele vê o rei em frangalhos emocional, ele simplesmente cola do lado. É isso que faz um canga. O canga anda junto, o canga está do lado. Na maioria das vezes, quanto menos se fala, mais se ajuda. Quanto menos se abre a boca, mais se abre o coração. Essa é a regra básica da vida, para lidar com as pessoas. Uzai chega do lado de Davi, quietinho, fala nada. Amigo que é amigo, ele sabe a hora de ficar em silêncio. Amigo que é amigo, ele sabe a hora de fechar a boca e abrir o coração. Diante da dor do outro, diante do peso na alma do outro, a melhor palavra que a gente tem é a nossa presença, é o nosso abraço. Em tanto lugar que eu passo, cada dia eu vou ouvindo mais testemunhos de abraços que converteram vidas. E ontem eu pude ouvir outra história de alguém que não disse nada, mas na hora da dor abraçou, e uma pessoa teve a vida transformada. Uzai fica quietinho ali. E no 33, Davi puxa a conversa e disse: se quiseres passar para o meu lado, será um peso a mais. Mas Uzai fica. E depois, se você tiver curiosidade, leia em casa a sequência do capítulo 15, entrando no capítulo 16, e você vai ver que Uzai, esse amigo, ele foi fundamental para Davi ter a vitória, retornar a Jerusalém e derrotar os inimigos, a começar pelo próprio filho. Mas aí é um caso à parte que compensa você dar uma olhada depois com bastante carinho. Mas existe também no capítulo agora 17, no finalzinho do capítulo 17, lá no versículo 27. Depois que tudo isso acontece, Davi ele continua andando com o povo e entra pelo deserto. E deserto você já sabe como funciona: é areia, é sol, é sofrimento, é falta de alimento, é tudo que é dificuldade. À medida que Davi está andando com aquelas pessoas, cerca de 400 delas, em torno de 400, estão andando pelo deserto. Algumas pessoas poderiam se aproveitar disso e falar: agora é a hora, agora eu pego essa pessoa, agora é a hora que eu destruo ele. Ele está abalado emocionalmente, um guerreiro emocionalmente abalado, ele já está derrotado, agora fica fácil. E olha as belezas de Deus. O que Deus faz? Deus manda 3 amigos, nomes estranhos, mas ele manda esses 3. Primeiro dos amigos, esse Sobi ou Sobi, filho de Naás de Rabá dos Amonitas. Os Amonitas foram um povo que Davi dizimou da face da terra na época deles. Só isso que Davi fez com o exército dele. Ele dizimou esse exército. No entanto, tem alguns sobreviventes, e um deles é esse tal de Sobi ou Sobi. E esse homem se junta com Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Esse Lodebar significa um lugar longe, muito longe, lá onde o Judas perdeu as botas,
significa lugar sem pasto, lugar que ninguém vai, ninguém pisa, salvo por uma necessidade. Ninguém vai lá. Lodebar é muito longe. E esse homem que está falando aí, esse Maquir, sabe o que ele fez? Quando teve a revolta, Davi assumiu o trono. Ali da descendência de Saul, tinha um garotinho que teve as pernas quebradas. Ele ficou paralítico por causa das pernas. E esse menininho tiveram que socorrer, porque quando um rei assumia o trono, toda a família do anterior era morta, era dizimada. Esconderam esse menino para que não fosse morto e levaram ele para Lodebar. E lá em Lodebar, ele foi criado por esse Maquir. Não deve ser fácil criar alguém que é estrangeiro, alguém que tem uma deficiência séria física, e a doença dele foi por um acidente, ou seja, deu muito trabalho esse menino, mas o Maquir cuidou do garoto. O garoto cresceu e ele foi honrado depois. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse Maquir poderia dizer: a minha parte eu já fiz, lavo as minhas mãos. Problema é de Davi a partir de agora. Amigo que é amigo nunca lava suas mãos. Amigo que é amigo nunca diz: o que tinha que ser feito foi feito, agora se vira, agora é com você. Tem gente que não consegue se virar, precisa do empurrãozinho, precisa do guia, da ajuda no tempo oportuno. Mas Deus mandou para Davi um cara que não tinha nada a ver, pois ele tinha matado o povo dele, um cara que já tinha cumprido a sua missão, e um terceiro, um tal de Barzilai. Esse Barzilai tinha por volta de 80 anos, para aquela época, bem idoso, bem idoso. Barzilai poderia pensar: é minha hora de descanso, estou aposentado, o que eu posso fazer com 80 anos? Ele poderia ter feito isso. No entanto, juntou um idoso, juntou um homem que trabalhou para cuidar daquele menino acidentado, e juntou um homem de um povo que Davi havia feito estrago. E no entanto, eles foram ajudar. Eles não precisavam, mas eles ajudaram. A sequência no versículo 28 vai mostrar que eles pegaram todas as bacias que tinham, os vasilhames que tinham, juntaram toda a comida que tinha e alimentaram todo aquele povo de Davi que caminhava pelo deserto. Eles não precisavam, no entanto, eles fizeram. Talvez você trabalhe no 19 e não tem nada a ver com alguém do 48, nada a ver com alguém do 47, do 8º, 35, nada a ver com alguém do 10º. Cada um que cuide do seu cantinho. Talvez a gente pode pensar assim, mas nós temos a ver com pessoas, não com números, não com siglas, não com nomes de OPM, não com trabalhos especializados. O que nós temos a ver é com pessoas. E quantas vezes você ajuda alguém e você nem conhece, talvez nunca vai conhecer? Você vê pela rede social e você vai lá e dá uma força. Amigo é aquele que ajuda quando não precisava ajudar, quando ele não tinha que fazer isso. No entanto, ele faz. Mas eu quero terminar a minha reflexão nessa manhã com os senhores, e pulo lá para o capítulo 19 de 2 Samuel, e falo do último, e para mim, o melhor amigo de Davi, o melhor de todos, que também era general, que como tal entendia das armas, das lutas, das guerras, dos sofrimentos. E o capítulo 19 mostra o Joabe, esse general de Davi. Joabe, ele está no palácio. O filho de Davi foi morto, Absalão, e Davi está chorando, gritando, desesperado, porque o filho dele morreu. E à medida que Davi grita, como diz o versículo 4, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, e ele clamava muito alto. À medida que Davi gritava, o povo chegou para Joabe e falou assim: Joabe, isso não pode continuar. Esse cara tentou matar nós, tentou matar o próprio rei, e agora o rei está chorando por ele. Nós vamos nos desmotivar se isso acontecer. Alguma coisa tem que ser feita, Joabe. Alguém tem que falar com o rei. E olha que interessante, no versículo 15, então Joabe falou: se alguém tem que fazer, esse alguém sou eu.
Isso é ser amigo. Quando você vê alguém que está indo para o buraco, gente, está indo quebrar a cara, quem tem que falar com ele é você que é amigo dele. Você está vendo polícia que tem a esposa em casa, 2, 3 filhinhos, mora mais no interiorzinho, e o polícia está aqui, está morando com prostituta. Isso está ficando muito comum ali em Campinas, gente, na 3ª companhia do meu batalhão, por conta do Jardim Tatinga. Quantos recrutas alugam casa para morar com prostituta ali? O policial está com 2, 3 mulheres, você sabe disso. É sua obrigação, meu irmão, fazer isso. Se você é amigo dele, amigo de viatura, parceiro de viatura, chega para o cara, porque amigo que é amigo, ele fala a verdade. Joabe vira para Davi no versículo 5 e fala assim para Davi: Davi, hoje você envergonhou todos os teus servos que livraram a sua vida naquele dia, dos teus filhos e tuas filhas, das tuas mulheres e concubinas. Davi, para de choradeira, para de autopiedade. Você é rei, você é militar, você é um pai de família, cara. Tem gente na tua casa te esperando, tem mulher te esperando, tem uma filha, um filho te esperando. Para com isso, meu. Onde você vai parar com isso? Você acha que você vai ser feliz assim? Você acha que essa que está aqui, ela está preocupada com a sua família que está lá? Cara, se liga. Abre seus olhos. Estou falando porque eu sou teu amigo, estou falando para o teu bem, estou falando porque eu quero, cara, que você seja alguém feliz, realizado e dê felicidade aos outros. Amigo que é amigo, fala a verdade. Amigo que é amigo fala: cara, você não precisa, você não precisa fazer DG, delegada, bico, ir para casa só uma vez por semana. Cara, seu filho precisa de você. Seu filho não precisa de Audi Q3, cara. Seu filho pode ser muito feliz andando de Corsa. Cara, seu filho precisa de você. Não perca seu filho, cara. Porque enquanto você não está sendo amigo do seu filho, e o maior herói do seu filho tem que ser você. E os filhos de policiais hoje estão crescendo, odiando a PM, odiando a nossa atividade, porque a polícia está roubando os pais deles, tirando os pais deles. Gente, como é triste a gente prender filho de polícia. E quantos aí vocês prendem? Quanto eu tive o desprazer de pegar já? Quanto filho de polícia está se rebelando para mostrar, gente, o vazio, que é a ausência do pai dentro de casa? Você vê o cara se matando para ganhar dinheiro, vira para o cara e fala: você precisa disso, meu? Traça um limite, traça uma meta, viva em cima dessa meta, mas não abra mão da sua família. Frase de Facebook: nenhum sucesso na vida, gente, compensa o insucesso em casa, o insucesso no lar. O tempo vai passar e todos nós precisaremos de amigos. E acredite, o melhor amigo que você vai ter se chama esposa, esposo, filho e filha. São esses que vão carregar você para o hospital quando precisar. São esses que vão botar papinha na sua boca quando você precisar. São esses que vão trocar a sua fralda. E acredite, um dia você vai precisar. Um dia eu vou precisar. Um dia minha farda só será um objeto bonito no meu guarda-roupa e mais nada. Só será uma lembrança e mais nada. Mas aqueles a quem você ama estarão ali para te socorrer. Nós precisamos de amigos. Que Deus nos ajude a ter esse espírito de corpo sempre, a cultivarmos amizades. Meu desafio: saindo daqui hoje, pegue a sua enxada e vai cultivar os bons amigos que Deus quer para a tua vida. Se você crê nisso, eu te convido a orar. Baixar a tua cabeça, fechar teus olhos, se você pode, dependente da fé que você professa. Convido você a erguer seu coração em oração a Deus nesse momento, em gratidão pela tua vida e pelos amigos que Deus tem colocado no seu caminho. Que bom que Deus coloque alguém do teu lado para falar a verdade. Deus, obrigado por essa manhã especial que o Senhor nos concede. Obrigado por estarmos aqui, Deus, nesta igreja, casa de oração, templo, Deus, reservado para adoração ao teu nome. É isso que fazemos nessa manhã. Aqui estamos, ó Deus, representando essa instituição tão querida, tão amada,
nesse estado, Deus, que nos acolheu e que podemos servir, ó Deus, com todo o nosso coração, nossa fibra. Nós te agradecemos, Deus, por isso, pela profissão que nos concedeu, por ter nos colocado, Deus, onde nos colocou e da maneira que nos colocou. Eu agradeço a Deus pelos meus comandantes aqui presentes, pelos subordinados aqui também, por cada um civil, ó Deus, que reservou essa manhã para estar aqui demonstrando carinho, afeto a essa instituição, mas acima de tudo a esses homens e mulheres que te servem com tanto afim. Nós te agradecemos por isso, Deus. Eu te agradeço, Deus, por cada amigo que o Senhor colocou do meu lado, seja na viatura, seja na sessão em que trabalhei e trabalho hoje. Te agradeço por cada bom conselho, Deus, que o Senhor colocou na boca de pessoas, conselhos que me trouxeram onde eu estou hoje, Pai. Te agradeço de coração por isso, mas também eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê amigos, coloque amigos do nosso lado. Ajuda-nos, Deus, a se importar com pessoas. Assim te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido.